O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo vê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz, o Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Frio e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar do sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse o amor, proveito algum teria. Frio e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar no sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor. Pai querido, entramos na Tua presença, gratos pelo Teu amor, pela Sua bondade, aquela que nos segue todos os dias, bondade e misericórdia. Clamamos por essa reunião, por esse tempo que nós vamos estar juntos aqui, que seja um tempo de aprendizado, também um tempo de compreensão do outro, de edificação mútua, Senhor, em que todos nós, Senhor, possamos manter a centralidade de Cristo e olhar uns para os outros através da lente de Jesus. Leva-nos a esse lugar, é o que nós te pedimos, Pai querido, Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. É em seu nome que nós pedimos. Amém. Muito bueno. Essa canção, acredito que, se não todos conhecem, boa parte, né? A maioria talvez. Essência de Deus, do João Alexandre. É uma música que eu já cantei em vários casamentos, sabe? É uma música bem comum para se cantar em casamento, né? E o interessante é que eu já ouvi o João falando disso, né? Que ela não é uma música sobre amor matrimonial, né? Não, ela não é sobre esse assunto, sobre o amor no sentido do amor romântico, né? Ele é uma música sobre o amor como a essência de quem Deus é, né? O amor, como João descreve, né? Que é Deus, né?
E por isso que eu toquei ela aqui, abrindo essa segunda mensagem, a série nossa, segunda e última, né? Deus é amor, mas... Aí na semana passada a gente trouxe o clássico Deus é amor, mas é justiça. Mas também é justiça, mas também é fogo consumidor e tudo mais. E a gente tentou lançar um pouco de luz sobre essa ideia de um Deus justo. O que significa um Deus justo? Será que um Deus justo significa um Deus mau? Um Deus violento? Né? E a gente entendeu que não, né? Se você não estava na semana passada, fica a sugestão aí para você dar uma olhadinha lá no que a gente concluiu na semana passada. Hoje a gente vai falar sobre Deus é amor, de fato, né? E o que isso significa? O que significa dizer que Deus é amor e de onde vem essa afirmação que Deus é amor? O amor é um dos temas mais presentes na Bíblia inteira, né? Ao ponto de um dos autores bíblicos, você sabe disso, a Bíblia é escrita a muitas mãos, por muitas pessoas, mas tem pelo menos um autor que a gente considera como um tipo de especialista, né? Um autor bíblico que é considerado um especialista no tema, que é o apóstolo João, né? João é o mais jovem dos 12 ali de Jesus, ele escreveu o Evangelho, ele escreveu 3 cartas universais e também escreveu o livro profético do Apocalipse, o último livro da Bíblia, né? Já idoso lá na ilha de Patmos. O amor é um tema recorrente em todos esses escritos, né? Para não dizer central em todos eles, é central, pelo menos na maioria, na maior parte desses escritos. E começando pelo Evangelho, quando João pega para descrever o encontro de Jesus com Nicodemos, né? Ali em João 3, durante a madrugada, Nicodemos vai procurar Jesus escondido, né, para não ser reconhecido, procurando sabedoria com um homem simples, né? João narra uma afirmativa muito poderosa que sai da boca de Jesus, que é considerada por muitos como o resumo do Evangelho. A menor parte que dá para a gente resumir o Evangelho, para muitos teólogos, para muitos pregadores, é essa afirmativa, que está em João 3,16, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus diz isso para Nicodemos, tentando explicar coisas espirituais para Nicodemos, né? E Jesus se surpreende com o fato de Nicodemos, sendo um doutor da lei, não conseguir alcançar essas verdades espirituais. É interessante dessa afirmativa a gente notar que a força que levou Jesus à cruz, que levou Jesus a se encarnar, a se humilhar, se deixar sacrificar, né? Se deixar torturar e ser morto, não foi o poder bélico, né? O poder do exército romano, não foi muito menos a pressão dos sumos sacerdotes ali, Anás e Caifás, que conspiraram para mandar Jesus para a cruz. Não foi a perseguição que os fariseus impunham sobre Jesus e muito menos a pressão popular em cima do relutante Pôncio Pilatos, né, que dizia crucifica Jesus e solta Barrabás. Né? Nada disso levou Jesus para a cruz. A força que levou Jesus para a cruz foi o seu amor. Porque Deus amou tanto o mundo que entregou o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A força que leva Jesus a essa missão suicida é a força do amor. No último livro da Bíblia, o Apocalipse, João vai também, mais uma vez, colocando na boca de Jesus, né? Ele vai tocar no assunto do amor, em especial na hora de repreender uma das igrejas, a igreja de Éfeso. Ali em Apocalipse 2, de 2 a 5, a gente lê assim, Jesus falando à igreja de Éfeso, certo? Sei de tudo que você faz, vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu pelo meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Percebe?
Eles fizeram tudo certo, mas tinha uma queixa: o amor. Olha o que Jesus diz no verso 5. Veja onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Ou seja, volte ao amor. Do contrário, irei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Percebe que mesmo fazendo tudo certo, servindo a Deus, perseverando, denunciando os perversos, analisando bem aqueles que se diziam apóstolos e que eram mentirosos, e até padecendo martírio, o texto fala, né, sofreu pelo meu nome com paciência sem desistir. Esse texto é uma referência ao martírio, a sofrer tortura, a sofrer morte, execução. Mesmo passando tudo isso, os efésios corriam o risco de ficar de fora. Por quê? Por falta de amor. Aí você vê a importância que o Senhor dá para o amor. O amor não é um detalhe, o amor não é um enfeite. O amor é a essência, como o João o João Alexandre, né? Nomeou a música que a gente cantou aqui. Paulo chega a escrever em uma das suas cartas, o texto que dá base para essa música que a gente cantou, 1 Coríntios 13, que se não tiver amor, o resto todo é inútil. E ele menciona entregar meu corpo para ser queimado por amor de alguém, se eu renunciar a tudo, se eu buscar todo o conhecimento, se eu souber todas as línguas do mundo, dos homens e dos anjos, sem amor, nada serei. Ou seja, todo esse esforço é inútil. Isso leva a gente a uma pergunta. Por que é que o amor é tão importante para Deus? Uma coisa é a gente afirmar que Deus amou, certo? A gente já citou aqui, João 3,16, Deus amou o mundo, né? Outra coisa, igual a essa, talvez, né? É afirmar que Deus deseja ou que Deus ordena que a gente ame, como ele fala ali para a igreja de Éfeso no Apocalipse. Certo? Apocalipse 2,4. Mas existe uma coisa muito diferente, que é uma afirmativa que João vai fazer em sua primeira carta, que Deus é amor. Uma coisa é Deus amar. Outra coisa é Deus ordenar que a gente ame. Agora, dizer que Deus é amor tem uma profundidade muito maior. 1 João 4, 7 e 8, né? Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que significa dizer que Deus é amor? Primeiramente, a gente precisa entender que Deus não é uma pessoa. Você já parou para pensar nisso? Deus não é uma pessoa. Deus é uma comunhão de 3 pessoas. Pai, Filho, Espírito Santo. João, em seu evangelho, relata a oração intercessória de Jesus. No momento dele partir, ele ora ao Pai da seguinte forma, João 17, 20 a 23. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles, tu estás em mim, que eles experimentem a unidade perfeita, para que o mundo saiba que tu me enviastes e que me amas, tanto quanto que tu os amas, tanto quanto me amas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Deus é uma comunhão, Deus é uma coletividade de amor. A gente acabou de ler, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. O Pai ama o Filho e o Espírito. O Filho ama o Espírito e o Pai. O Espírito ama o Pai e o Filho. Há uma comunhão de amor entre as 3 pessoas da Trindade e essa comunhão é que a gente chama de Deus. É por isso
que João vai afirmar que Deus é amor. Porque Deus é uma unidade de amor. 3 pessoas que se amam, que se sustentam, que o tempo inteiro exaltam umas às outras, né? E dão protagonismo umas às outras e se importam umas com as outras, apesar de serem 3 pessoas com formas diferentes. Não são 3 pessoas iguais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 clones. São pessoas bem diferentes, mas ao mesmo tempo que se sustentam em amor. Miroslav Volf, teólogo que vai ser entrevistado provavelmente no final do ano agora, pelos meus amigos ali do Sim Pode Crer, ele diz que Deus é relacional, certo? As 3 pessoas da Trindade é uma relação, e é uma relação em que não existe hierarquia, não existe superior e inferior. E é uma relação policêntrica. Policêntrica significa que não tem um deles que fica sempre central. Então não existe ninguém acima e não existe ninguém no centro. Por isso, a figura mais utilizada para descrever a Trindade é uma dança de roda, uma dança de ciranda, né? O termo que a gente utiliza em teologia para isso é um termo grego que é a pericórese. Peri quer dizer movimento em círculo, coreia significa dança e exis é um sufixo que dá como se fosse ação, né? É que transforma a palavra em um verbo, né? Então, pericórese é o ato de dançar, é dançar. Na verdade, não é a dança, né? Muitas vezes a gente traduz como a dança da Trindade. É o dançar da Trindade, é a Trindade em movimento. São as 3 pessoas de Deus em movimento. Essa é a pericórese, ou pericorese. Indo para a nossa conclusão, a gente precisa trazer isso para algo um pouco mais prático, sabe? Para como é que o amor de Deus entre si pode se manifestar na vida da igreja, né? Existem 2 expressões que aparecem na Septuaginta, né, que é a versão grega da Bíblia, 250 vezes. Essas 2 expressões são allos e heteros. Allos e heteros são palavras que significam mutuamente uns aos outros. Geralmente elas são traduzidas como mutuamente uns aos outros. Existem 250 vezes. Alguns exemplos aqui eu vou citar para vocês, eu listei bastante, eu não vou conseguir ler todos. Mas João 13:35 diz: se o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Romanos 12:5, somos membros uns dos outros. Romanos 12:10, dediquem-se uns aos outros. Romanos 12:10 também, prefiram em honra uns aos outros. Romanos 12:16, tenham a mesma atitude uns para com os outros. Romanos 15:7, acolham uns aos outros. Romanos 15:14, instruam uns aos outros. Romanos 16:16, cumprimentem uns aos outros. Gálatas 5:13, sejam servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 6:2, levem os fardos, as cargas uns dos outros. 1 Tessalonicenses 5:11 diz: aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente. 1 Tessalonicenses 5:13, vivam em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5:15, sigam sempre o bem uns para com os outros. Efésios 4:2, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Efésios 4:32, sejam bondosos e tenham compaixão uns para com os outros. Efésios 5:21, sujeitai-vos uns aos outros. Colossenses 3:3, suportem uns aos outros. Colossenses 3:13, perdoem mutuamente. Hebreus 10:24, estimulem uns aos outros ao amor e à prática de boas obras. Tiago 5:16, confessem os seus pecados uns aos outros.
Tiago 5,16 ainda, orem uns pelos outros. 1 Pedro 1,22, amem uns aos outros de todo o coração. 1 Pedro 4,9, sejam hospitaleiros uns para com os outros. 1 Pedro 5,5, tenham todos uma disposição humilde uns para com os outros. Dá para passar a noite aqui, né? São 250. Mas o fato é que quando nós olhamos para um Deus que é amor, um Deus que não é uma pessoa, mas é uma relação entre pessoas, isso deveria nos inspirar na forma como nós nos relacionamos uns aos outros, mutuamente. A mutualidade está presente na pessoa de Deus, porque Deus é 3 pessoas que se honram e se amam mutuamente. A pericórese, segundo Miroslav Volf, ali, é uma ciranda na qual Pai, Filho e Espírito Santo colaboram num todo coeso de sujeição e generosidade mútuas. Esse é o modelo de unidade que Jesus orou pedindo ao Pai que se manifestasse em nós. Se nós somos a igreja de um Deus que é amor, será que nós não deveríamos também ser reconhecidos como uma comunidade de amor? E será que é assim que o mundo nos vê? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês hoje. O que nos falta para que o mundo olhe para nós e enxergue uma comunidade de amor? O que nós precisamos fazer para que o mundo olhe para a igreja e veja em nós uma comunidade de amor? E aí podemos abrir o microfone, se alguém já estiver falando, levanta a mão, fica à vontade aí, vamos participar. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui, é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.